tu vai fazer alguma cirurgia ou já fez, me escuta que eu vou te falar o pior erro que tu pode fazer depois dela, que pode inclusive piorar a tua recuperação. Sabe, se de alguma forma tu tá chegando num ponto em que todos os teus fatores e todas as tuas circunstâncias estão te levando a realmente fazer alguma cirurgia, por enquanto, não importa o tipo de cirurgia. Então quer dizer que as tuas estruturas já não estão suportando o que elas precisavam suportar. Faz sentido? O que eu quero dizer? Vamos dar exemplos práticos. Uma cirurgia de coluna, ela só é muito bem indicada a partir do momento em que todos os mecanismos de estabilização das estruturas, do sistema nervoso, dos fatores de dor, dos fatores sensoriais, já não conseguem suportar aquela sensação que estava acontecendo. Digamos assim que seja uma cirurgia simples para alívio de dor. Nem tô falando de cirurgias mais complexas, que são feitas, muito bem feitas e muito bem indicadas, quando elas têm a intenção de corrigir alguma alteração ou deformidade que prejudica drasticamente alguma outra função do nosso corpo. Por enquanto, não estou nem falando disso, estou falando daquelas cirurgias pontuais, daquelas cirurgias de hernia de disco, daquelas cirurgias estéticas, daquelas cirurgias para tentar aliviar algum sintoma respiratório, daquelas cirurgias para tentar fazer uma microcorreção articular, dessas cirurgias que eu estou falando por enquanto, tá? Se tu tá chegando, se tu já tá no momento de estar marcado, de estar praticamente agendado a tua cirurgia, significa isso, que de alguma forma o tratamento conservador deva ter falhado, presumo eu, e não tem outra. Precisa ser indicada a cirurgia. Ok? Beleza. Vamos passar por esse processo da melhor forma. Ok? O que é uma cirurgia? A cirurgia, não importando a origem que for, ela é basicamente uma intervenção anatômica, em outras palavras, uma agressão à anatomia natural do teu corpo. Seja para a anatomia óssea, seja para a anatomia muscular, seja para qualquer camada do teu corpo, a cirurgia ela não é bem recebida pelo teu corpo. Porque assim, a todo momento que a gente tem alguém inserindo objetos ou cortando extremidades ou intencionalmente lesionando qualquer estrutura que seja, isso não é benéfico para o corpo. Ele não recebe bem. Então ele precisa defender essa região. Vamos por partes. Foi indicado. Tem aquela alteração anatômica, tem aquela alteração estrutural, tem aquela alteração sistêmica que já não tem escolha. Precisa passar por essa invasão. Precisa passar por essa agressão. Ok, o que é essa agressão? Essa agressão, usando essas palavras, não que seja uma agressão ruim, uma agressão intencional e muito bem calculada. Essa agressão, ela acaba produzindo algumas alterações pontuais naquela região que necessita daquilo naquele momento. Uma cirurgia de coluna, ela vai acabar lesionando, acabar interferindo no funcionamento da musculatura estabilizadora dos nossos ossos da coluna, ou até mesmo articuladora dos movimentos entre costelas, por exemplo. Ou, dependendo da altura da coluna que é feita a cirurgia, interfere na articulação de pescoço, interfere na articulação de mordida. Enfim, uma cirurgia sempre vai interferir em movimentos articulares adjacentes. O que isso quer dizer? Ela sempre vai acabar interferindo em movimentos ou em funções das regiões que estão próximas de onde será feita a cirurgia. Ok? Ok. Aconteceu essa lesão, aconteceu essa interferência. O que o corpo precisa fazer agora, neste momento? Ele precisa entender o que foi. O teu cognitivo entende, o teu cérebro entende, a tua massa cinzenta entende, porque tu recebeu todas as informações do teu cirurgião, pensando nos riscos, pensando nos benefícios, e a explicação que ele precisa te dar sobre como vai ser feito o procedimento escolhido para tentar aliviar o teu sintoma, qualquer ele que seja, ok? O teu cognitivo sabe disso, mas o teu corpo não. Então, nesse primeiro momento, o que ele vai fazer?
ele vai entender que aquilo é uma agressão. Então vai ter toda aquela cascata de inflamação, vai ter um processo gigantesco do nosso corpo tentando combater, a princípio, aquela lesão que ele acabou de sofrer. Isso até ele ter tempo para entender que aquela lesão não foi só uma lesão pontual, foi uma lesão que acabou mudando a estrutura de algum lugar, de algum sistema. Então agora, opa, recebi isso, sofri isso, então eu preciso mudar nisso, nisso e aquilo, para que, né, as funções básicas continuem acontecendo. Então essa já é a segunda etapa do momento pós-operatório. Toda cirurgia tem um momento de inchaço, toda cirurgia tem um momento de vermelhidão, toda cirurgia tem um momento de dor e desconforto. Esse é o momento em que todas as células do teu corpo estão tentando combater e regenerar aquela lesão que, até certo ponto, eles ainda não entenderam o que aconteceu. No segundo momento, eles começam a regenerar a interação que os sistemas têm para que se mantenha uma função. Voltando para os exemplos. Uma cirurgia de coluna, basicamente, a função modificada é ou a estabilização vertical ou a própria força de de direcionamento durante a caminhada. Algum desses fatores, ou até mesmo dor. Dor lombar, dor cervical, dor torácica, muitas vezes pode vir de uma compressão nervosa. É essa função alterada. Depois do momento em que o nosso corpo tenta entender e regenerar aquilo que foi perdido, ele vai tentar regenerar aquela função da forma que ele consegue. E qual que é a primeira preocupação de todo mundo que passa por uma cirurgia? Não entrar no esforço, não fazer esforço. E qual que é o pior erro de grande parte das pessoas que passam por alguma cirurgia? É entender que esforço é deixar de fazer aquilo que teu corpo já estava acostumado a fazer. Isso não é esforço. Esforço é alguém que não tinha o costume de atividade física, de uma hora para outra, depois de fazer uma grande cirurgia invasiva de coluna, querer levantar 120 quilos. Isso é esforço. Esforço, para qualquer tipo de cirurgia, sempre vai ser relacionado a superar os limites físicos naturais para o teu corpo naquele momento. Se tu, por exemplo, já era um atleta olímpico, um atleta de triatlon, tu já tinha uma capacidade natural, tanto cardiovascular, tanto do teu coração, quanto do pulmão, quanto até mesmo dos teus músculos, de entrar em um certo nível de esforço que não é comum para a maioria das pessoas. E esse é o teu natural. Esse é o teu natural. Se um atleta acaba entendendo que não fazer esforço é ficar na cama o dia inteiro, ele vai perder tudo que ele construiu durante toda a carreira dele ou durante todo o histórico de treinos dele. Não é assim, não é assim. E calma, eu não tô querendo dizer que no primeiro dia tu já vai voltar a competir e ganhar uma medalha de ouro. Muito pelo contrário. Ainda assim, mesmo que esforço não seja evitar as atividades naturais do teu dia a dia, evitar esforço também é retornar ao teu nível normal de atividade física gradativamente. Porque querendo ou não, tu fez uma lesão, tu fez um procedimento invasivo em qualquer parte do teu corpo, então o teu corpo ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo, cada cirurgia com seu tempo específico, para entender o que aconteceu, entender as mudanças que ocorreram, entender as mudanças que vão acontecer e se adaptar às mudanças estruturais que vão acontecer. Então, calma. Vou recapitular. Esforço não é evitar de fazer as coisas que tu faz normalmente. Levantar da cama, caminhar, descer algumas escadas se a tua casa tem escada, subir e descer lomba se tu não tem como chegar na tua casa sem evitar essa lomba, caminhar no sol se tu não tem como mesmo evitar caminhar no sol. Isso não é esforço, porque teu corpo já está acostumado. Esforço é sempre que tu supera o teu limite natural de capacidade física. Se tu tá acostumado a subir e descer 3 lances de escada, um esforço para ti seria subir e descer 15 lances de escada
assim, num piscar de olhos, no primeiro dia pós-operatório. No primeiro dia e nos próximos passos, tu deve retomar o teu nível de atividade gradativamente, com acompanhamento. Faz sentido? Eu sou Bruno Miranda, eu sou fisioterapeuta, e se tu quer que eu te ajude e que te acompanhe nesse processo pós-cirurgia, me manda uma mensagem.